Hoje nós vamos falar sobre mudança de emprego, mudar de trabalho, trabalhar com o que gosta, sair dessa condição que a maioria se encontra hoje em dia, de fazer algo que não faz sentido. Às vezes a gente faz apenas pelo dinheiro, para ter o sustento, e a gente se encontra encurralado. Parece que a gente não pode fazer nada para sair disso. Às vezes a gente pensa em talvez empreender ou fazer outras entrevistas de emprego, mas a gente não vê muita perspectiva de mudança. Pode ser que a gente vai para um outro emprego que vai ser bem parecido, o salário não vai mudar, só que nós podemos correr o risco de perder o que nós já temos, trocar o certo pelo duvidoso, e a gente acaba se freando. Então nós vamos falar sobre isso, do que nos trava para a gente tomar a decisão de fazer essas mudanças e como a gente pode tomar essa decisão, ter mecanismos e fazer uma mudança de mentalidade para que a gente consiga fazer essas alterações e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, o primeiro ponto que eu acho um dos mais cruciais é a crença limitante, a crença que foi nos embutida que o trabalho deve ser duro, deve ser pesado, que o trabalho não é uma coisa legal, não é prazerosa, o trabalho é simplesmente para o nosso sustento e no nosso tempo livre a gente pode desfrutar da vida. E isso a gente é condicionado desde a própria escola. Eu estava refletindo esses dias que eu estava observando as crianças assim no período de pré-escola, começando ali no primário, elas não gostam de acordar cedo. Quem gosta, né, de acordar muito cedo? E aí, como a gente é condicionado desde dessa infância, desse início da idade, da vida, a gente já vai tomando essa aversão, né? O acordar cedo já é algo desagradável. Estou indo para a escola e a escola às vezes não tem o estímulo que eu gostaria, às vezes é uma obrigação. Alguns têm até a sorte de ir para uma escola bem legal, um ambiente estimulante, mas a grande maioria sabe como é o ensino geral, o ensino público, não vai ter os mecanismos estimulantes ideais. Então a gente já cria esse condicionamento, já vai para o primário, já vai para o ensino médio, durante toda essa fase da escola nós já criamos essa versão, né? O ir para a escola é algo ruim e, consequentemente, a gente já atrela isso, o trabalho, o acordar cedo. Então eu vou para o trabalho, é uma obrigação, você tem que acordar cedo. Antes era acordar cedo para estudar, para conseguir um emprego. Agora é você ter que acordar cedo para trabalhar e ter o sustento de casa. E aí isso vai perpetuando. Quando a gente para analisar realmente, né, será que é isso mesmo? Porque tem pessoas que parecem que estão desfrutando do trabalho. Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e eu ganho tão mal assim. Então, são coisas que a gente tem que olhar. São pessoas que tiveram, principalmente, coragem de sair desse sistema, desse condicionamento. Eles se afastaram um pouco, perceberam, será que eu realmente tenho que ficar nesse ciclo aqui o resto da vida? Será que eu vou repetir o padrão dos meus pais, dos meus avós? Ou eu vou fazer algo diferente, né? Isso cai muito no empreendedorismo ou as pessoas que buscam um concurso público, uma condição melhor do que os pais tiveram. Então isso é uma vontade de mudar esse ciclo. Ou a ambição da pessoa também, essa vontade dela de ter mais, de conquistar mais, tudo isso pode motivá-la. Mas aí também a gente tem que olhar, né, o que é essa motivação. Você realmente está se motivando com as coisas certas? É isso que você quer? Você quer ir para esse caminho de busca de bens materiais, de adquirir mais e mais coisas? Então a gente também tem que olhar com cuidado para tudo isso. E muitos também olham só para um caminho, às vezes ela tem que sair do emprego e tem que ser empreendedora, mas talvez naquele momento ela não se sinta uma empreendedora ou ela não tem aquela vontade interna de empreender, ela funciona mais com uma pessoa delegando a tarefa para ela ou para que ela trabalhe em equipe de uma outra configuração diferente. E às vezes a gente também quer forçar uma pessoa a ter um caminho de concurso público, de um emprego mais estável, só que ela tem um espírito mais empreendedor, ela quer expandir mais, ela tem vontade de criar coisas diferentes. Então a gente tem que olhar também para essas individualidades de cada ser. Cada um tem
as suas particularidades. Então a gente deve olhar com muito cuidado para cada um e principalmente não se comparar, você olhar para outra pessoa e querer que ela siga o seu caminho. Olhe para você, se entenda, olhe quem é você, qual é o seu tipo, o seu espírito, o seu eu superior, qual é a vontade dele, qual é a sua missão aqui para que você realmente desempenhe. E também tome cuidado para não cair nesses condicionamentos, nessas crenças limitantes de que empreender é perigoso, que isso não vai dar certo. Você pode ser a pessoa do empreendedorismo, mas colocaram tanto medo na sua mente, talvez os seus pais tenham esse medo latente, já tiveram talvez um negócio que fracassou, ou ouvem histórias de pessoas que perdem tudo por causa do empreendedorismo e não é muito legal você deixar que isso continue na sua vida, né? Você tem que fazer essa análise e ver, você é desse tipo, você é do outro. E mesmo que você seja, vamos colocar o exemplo de um emprego tradicional, você gosta de trabalhar ali, ter as tarefas sendo delegadas, você precisa também encontrar uma coisa que seja prazerosa. Você não vai ficar trabalhando no supermercado, num trabalho que não é prazeroso, num escritório fechado. Talvez seu espírito anseia por um trabalho ao ar livre, uma coisa mais edificante, que vai te estimular mais o seu físico, a sua mente. Então você tem que olhar o que é isso, né? Você não precisa mudar a configuração. Não é o time empreendedor e o time CLT ou o time concurso público. Você tem que escolher. Pode ser nesse seu formato, mas que tenha essas configurações que vão realmente te deixar desempenhar o trabalho com prazer. Porque de nada adianta você ficar trabalhando o resto da vida sem vontade. Você vai contribuir para uma sociedade ineficaz, com pessoas que fazem as coisas forçadamente apenas pelo dinheiro. Então, reflita um pouco mais sobre isso. Outra crença bem comum que atrapalha, principalmente para quem está no meio espiritual, de autoconhecimento, é separar o que é trabalho profano do que é o trabalho espiritual. E a gente acaba se limitando, às vezes, de desempenhar o nosso potencial para uma coisa que seria o nosso trabalho do dia a dia. A gente trabalha com uma coisa que a gente não gosta e no nosso tempo livre a gente faz o que a gente gosta, né? Desenvolve a nossa espiritualidade, ajuda as pessoas. Por que a gente não alia essas duas coisas? Então, às vezes a pessoa, sei lá, trabalha igual eu falei, no supermercado, ou trabalha no escritório, não está tendo prazer, mas ela gosta de meditação, gosta de yoga, sabe algumas práticas, sabe ensinar várias coisas e ela poderia rentabilizar isso de alguma forma, dando uma aula coletiva de meditação, dando aulas particulares de respiração, de breathworking, qualquer técnica que ela tenha aprendido durante a vida, que ela tenha visto benefícios, ela pode aplicar na vida dos outros. Então, mais uma vez, a gente nos limita. Ela poderia ter muito mais qualidade de vida, trabalhando menos tempo, ou trabalhando a mesma quantidade, ganhando mais dinheiro, se conectando com as pessoas, exercitando mais esse conhecimento todo que ela adquiriu e ela passando isso para outras pessoas, essas outras pessoas também vão passar para mais. Então olha como é uma cadeia de benefícios. Aí as pessoas escolhem se manter no seu emprego tradicional justamente para olhar apenas para o sustento e aí acabam apagando essa energia, essa chama interior, por causa dessa crença do dinheiro, né? Separar o que é o dinheiro do que é o espiritual. E a gente está aqui nesse plano com essas roupagens, né? A gente foi recebendo essas crenças, né? O que é o dinheiro? O dinheiro, ele é uma coisa do mal, quem tiver bens materiais não subirá ao reino dos céus. Então a gente também relaciona, né? Quem tem muito dinheiro são pessoas corruptas que utilizaram de meios ilícitos para adquirir esses bens ou são herdeiros, e a gente vai criando essa série de estigmas, esse espírito de escassez e pobreza que foi colocado em nossa mente justamente por essas pessoas do poder. Essas pessoas do topo da pirâmide querem que nós fiquemos nessa base, todos batendo a cabeça, e qualquer pessoa que tenta sair, ascender um pouco nessa pirâmide, já existe essa camada de crenças que nos paralisa. Então a gente precisa olhar realmente o que é essa visão que eu tenho, de onde ela veio. Será que eu estou bagunçando tudo aqui? Será que eu estou deixando de desempenhar as coisas aqui, deixando de prosperar porque colocar
essas pulgas na minha mente, esses insetos, esses limitadores, esses implantes mentais. Então a gente precisa transcender isso, deixar o fluxo da abundância fluir, essa prosperidade fluir, porque está tudo alinhado. Tudo vai depender da nossa consciência. Se a gente vai receber esse dinheiro e a gente vai usar para coisas negativas, aí sim a nossa consciência vai pesar e vai nos frear. Mas esse dinheiro vai ser utilizado para coisas boas? Você vai pegar esse dinheiro e vai manifestar ele, vai distribuir para pessoas, vai utilizar na sua própria vida para se desenvolver mais, para ter mais qualidade de vida, para ajudar mais pessoas? Se for esse o caso, está tudo bem. Porque a gente também sempre atrela a isso, né? Será que eu vou pegar o dinheiro e vou me perder? Vou começar a usar com coisas erradas? Então é simplesmente limpar, fazer essa autoanálise. Se a sua consciência estiver tranquila, se você souber que vai fazer coisas boas, a lógica é, quanto mais dinheiro entrar, mais eu estarei utilizando para ajudar as pessoas. Porque enquanto a gente não está ganhando esse dinheiro está indo para outras pessoas. Essas pessoas que te pagariam por uma aula de meditação, por um atendimento terapêutico, ela vai utilizar isso em apostas, ela vai utilizar em fast food, em futilidades, vai utilizar em roupas, maquiagens. Olha aí, você vai pegar esse dinheiro, canalizar ele, direcionar essa energia, vamos até usar o termo energia. Essa energia que foi o tempo que aquela pessoa utilizou da vida dela, que se tornou uma moeda de troca, e ela vai pegar essa energia do trabalho dela para colocar em outra pessoa, que vai direcionar essa energia de uma forma benéfica. E não simplesmente a gente alimentar esses pilares negativos que cada vez mais corrompem a sociedade, que é o materialismo, que é o consumismo e todas essas coisas negativas que desviam a gente do caminho da espiritualidade. Beleza? Então a reflexão de hoje é essa. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam, para que a gente faça uma troca aí e a gente engrandeça a comunidade. Beleza? Um abraço e até a próxima.